Oi, gente, a Síntese Econômica já está no ar. O assunto de hoje é a demissão do presidente da Petrobras por Bolsonaro. Se você que está assistindo a gente ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva agora mesmo, dê o seu like e acione o sininho para receber notificações sempre que tiver vídeo novo. Agora, Laura, esse tem sido o assunto. Laura Pacheco já aqui comigo. Essa demissão, né, por parte do presidente da República ao Joaquim Silva e Luna, que é o presidente ou era, né, o presidente da Petrobras. Tudo se mostrava de uma forma muito interessante, porque a Petrobras, depois de muito tempo, estava lucrando. E o que se fala por aí é que um dos motivos pela demissão, né, um dos argumentos, foi justamente a alta do preço dos combustíveis. É isso mesmo? Seja bem-vinda. É isso mesmo, Jucinei. Esse é dito o principal motivo pela demissão aí do Joaquim Silva e Luna. E a grande questão é bastante, parece até contraditório, mas a verdade é que ele fez uma boa gestão, a empresa teve lucro, a empresa, né, teve aí bons resultados, deixou os acionistas são o quê? São os sócios que recebem participação dos lucros também, deixou esse povo bem contente, mas por outro lado, a gente tem aí que boa parte da Petrobras pertence ao governo. O governo é o principal acionista, ou seja, o principal sócio. Então, até que ponto o governo quer que lucre ou não, sendo que esse lucro, ele é, na verdade, de um preço que está sendo repassado para o cidadão comum, né? E que politicamente não é legal. Politicamente não é nada legal, porque aí fica aquela situação de olhar, nossa, os preços dos combustíveis estão subindo tanto e o presidente não está fazendo nada. Porque se está fazendo alguma coisa em relação a isso, porque a gente tem inúmeras causas que vão impactar no preço do combustível, que é a questão do preço internacional do petróleo, que a gente já falou nas edições anteriores, do dólar, e isso vai ser repassado naturalmente para o consumidor brasileiro, porque antes isso não era feito. E aí o que aconteceu quando isso não era feito? Trouxe um prejuízo astronômico para a Petrobras, teve um monte de demissão, teve até reportagem em si, né? Se o pessoal tiver muito interessado em entender um pouco mais o que foi esse período, teve muitas pessoas que tinham salários bastante altos como funcionários da Petrobras e que perderam seus empregos. Então teve um período muito caótico por conta desses prejuízos de querer se manter um preço acessível de forma artificial, e aí se mudou as regras das precificações de combustíveis no Brasil. Só que, o que essa regra traz? Que o preço vai ser repassado ao cidadão brasileiro. Aí a coisa apertou um pouquinho a partir do momento que se colocou um homem, né, uma figura que fez aquela gestão de fazer a conta sair no azul, de ter um lucro ali exemplar na Petrobras. Só que, peraí, que lucro é esse se tá a população aí vivendo um período de inflação, tendo que pagar tão caro nos combustíveis, né? Pô, podia ter, né? Não precisava ter pesado a mão tanto assim. É mais ou menos isso que o Bolsonaro tá querendo dizer, sabe? Ó, pesou a mão aqui pra mim, né? Deu lucro, mas deu lucro. Pode trazer, Jucinei. Agora o que a gente observa é que, na verdade, houve algumas mudanças, né, a partir da dolarização, né, do petróleo brasileiro. Isso também é um impacto, dá para se considerar um impacto nesse preço do combustível hoje, tendo em vista que tudo que movimenta fora do Brasil acaba refletindo, até porque o dólar é a principal moeda, né? Exatamente, tudo que acontece fora reflete no Brasil, e muito se critica a questão de, Laura, mas o Brasil ele não é autossuficiente em petróleo? Ele até é, né? Pode-se dizer que tem reservas suficientes, só que o processo para poder fazer esse petróleo aí, né, conseguir ser transformado, ele acaba sendo tão caro que se descobriu que tá valendo mais a pena importar. E mesmo que, tá, a gente fizesse uso só do petróleo brasileiro, a gente não estaria totalmente livre dos preços internacionais, porque a passo que os preços internacionais fossem subindo, a gente ia acabar exportando muito, mandando para fora. Então a gente também ia sofrer aí algumas oscilações de preço, mesmo que a gente usasse o petróleo brasileiro. Então isso também é um ponto bastante interessante a gente trazer aqui para aqueles que acreditam que, poxa, mas nós somos autossuficientes em petróleo. Mas acontece aqui,
Quanto custa para a gente poder aí explorar e refinar né? Eu não sou especialista em petróleo, mas eu sei que a questão aí é de custo também, de a gente usar os petróleos importados em detrimento do petróleo nacional. Bom, o presidente da República, Jair Bolsonaro, já anunciou o novo presidente, que é o Adriano Pires, né? O que muda aí nessa gestão, analisando os dois perfis, por exemplo? Então eu achei a figura do Adriano Pires bastante interessante. Ele é um economista, né? Os economistas estão aqui fazendo a festa do governo brasileiro. Mas estou brincando aqui. Mas ele é um economista e ele é especialista, ele é uma figura muito ilustrada, tá? Ele tem assim um currículo acadêmico bastante robusto e ele é inclusive especializado em planejamento energético e em tecnologia de petróleo e gás. Então ele tem realmente ele é um economista com muito conhecimento técnico nessa área de petróleo e gás e curiosamente, das pesquisas que eu tenho feito em relação a ele se mostra bastante a favor de um processo de privatização da Petrobras. Ele se mostra uma figura aí pouco simpática de haver intervenções. Então eu acho bastante surpreendente a vinda dessa figura, né? De acordo com as informações que a gente tem até então. Ainda não saiu aí uma nota oficial de que ele vai realmente ser o presidente, mas tudo indica que sim. Mas me deixa bastante curiosa de entender quais vão ser os passos que vão ser tomados por esse novo presidente, visto que essa decisão do Bolsonaro é uma decisão bastante popular, né? Se você for parar para pensar, ele tá pensando, poxa, lucraram muito nas costas do povo. E ele vai lá e vai nomear uma pessoa que tá aí a favor de ela não ter mais o governo com poder sobre ela. Vamos ver o que vai acontecer, né, Jucinei? Laura, quais são os impactos que essa mudança pode trazer? A gente já comentou aqui, levantou a possibilidade do presidente Bolsonaro ter feito isso justamente para tentar baixar o preço dos combustíveis. Talvez a ideia foi justamente mudar a gestão. Você acredita que isso é possível? Você acha que esse vai ser o reflexo mesmo? O combustível pode, de fato, reduzir o seu valor? Qual o impacto que isso pode trazer? O objetivo do Bolsonaro foi esse, mas dado a figura do Adriano Pires, que é o suposto indicado da nova presidência, eu não vejo que vá haver essa solução na prática, de que de fato isso vá trazer uma melhoria aí nos preços dos combustíveis. Por ele já ter se manifestado a favor da privatização, quando a gente fala de mudar a situação da Petrobras, que é hoje, a gente fala de algo muito mais complexo, algo que vai demorar muito mais tempo, se é que ele vai ter êxito aí em tentar privatizar. Por outro lado, para ele tentar trazer realmente algum resultado e rápido, que vá trazer impactos na população, ele vai ter que tomar umas medidas um pouco mais populares, que é de não pensar nos interesses da Petrobras empresa, mas pensar na população. Porque quando a gente pratica um preço e repassa sem dó nem piedade, pensa na saúde da empresa, a gente não está pensando na pessoa que está pagando R$8 o litro do combustível, 7, 6, seja lá o preço que for. Eu tô aqui querendo manter a empresa. Mas agora, se ele, se acredita que realmente vai trazer um impacto, só se ele tomar essa medida mais populista de não repassar completamente o preço. Mas é interessante que é contraditório a figura que ele representa, o que ele já representou, que era de defender privatização. Então eu acho, Jucinei, que a gente vive aí um cenário muito confuso do que se pretende fazer e do que vai acontecer. Porque os motivos e as soluções parecem confusas. O objetivo nosso aqui não é fazer justamente qual foi a intenção, embora pareça ser uma ação, inclusive, de cunho político, né? Há muitos interesses por trás de tudo isso. O que realmente a população espera, na grande maioria, é que realmente o reflexo viesse no bolso, principalmente reduzindo o preço dos combustíveis, né, que cá entre nós tem prejudicado muito todo o processo produtivo, inclusive, do Brasil, né?
Exatamente, Jucinei. É sempre aquela questão, vai ter o lado comercial que vai entrar em conflito com o lado social. É mais ou menos isso que a gente está vivendo agora. Laura, obrigado aí pelas informações. Vamos aguardar para ver quais são os desfechos dessa nova nomeação que pode acontecer em breve, né? E para a gente também entender de forma mais ampla se isso vai ter um reflexo efetivo no bolso do consumidor. Obrigado. Eu agradeço, Jucinei. Até a próxima. Ok, essa foi a síntese econômica desta semana. Lembrando que se você ainda não é inscrito no nosso canal lá no YouTube, se inscreva. E se você preferir, também pode ouvir o nosso podcast lá no Spotify. A gente tem um encontro marcado toda semana e eu espero você.